para você que nos acompanha ao vivo pelo CFA Play. Estamos de volta, direto de Brasília, com a transmissão do Fórum CFA de Gestão Pública. E o próximo painel vai tratar de crise, não é isso, Paulo? É exatamente isso. E a gente vai chamar quem, Elisa? Nada menos do que o presidente do Conselho Federal de Administração, Wagner Siqueira, por favor. Vem para cá, presidente. E eu convido para fazer a mediação desse próximo painel, Mauro Cross, diretor da Câmara de Formação Profissional do CFA. Uma salva de palmas. Presidente, Mauro Cross, fiquem muito à vontade, o palco e o microfone é de vocês. Bom dia novamente a todas e a todos. Esse é um momento muito especial. Eu cheguei à conclusão que eu sou uma pessoa de sorte, eu sou um felizardo, porque ter essa honra de poder mediar e presidir a mesa com o meu presidente, essa mente brilhante, essa liderança extraordinária, e que tanto fez para que esse evento acontecesse, presidente Wagner, o senhor realmente não desmediu esforços com toda a equipe do Conselho Federal de Administração. A gente percebe que nós temos uma bela equipe, né? Que coisa maravilhosa ver os colaboradores do Conselho Federal de Administração, os conselheiros federais, os conselheiros regionais. Mas esses colaboradores do Conselho Federal de Administração são realmente extraordinários. Eles mostraram o quanto eles são brilhantes, o quanto eles são capazes de fazer e de seguir o seu líder. Esse líder que diz o tempo todo que aqui a gente não faz uma coisa e outra coisa, aqui a gente faz uma coisa e outras coisas, né? Bom, o presidente Wagner dispensa apresentações, tem uma história de vida extraordinária, dedicado à profissão, dedicado à administração pública e privada. O currículo dele está disponível, todos vocês já devem ter visto ele. Mas o mais importante é que ele é o nosso presidente do Conselho Federal de Administração. Isso é o mais importante e o grande mentor desse belíssimo Fórum de Gestão Pública do CFA neste ano de 2018. O tema dele é absolutamente pertinente para esse momento que a gente vive de país e de mundo, que é o exercício de política e poder num redesenho da gestão do Estado. Exatamente na perspectiva de que a gestão do Estado não seja um fim em si mesmo, mas que esteja a serviço daquilo que é o mais sagrado de uma verdadeira nação, que é o seu povo. Não há nação sem povo. O povo é que, de fato, deve ser o locus de qualquer governança de Estado. Eu prestei muita atenção, fui um aluno muito disciplinado desde quarta-feira até hoje, aprendi pra caramba. Estou saindo daqui pesado de conhecimento. Estou saindo muito melhor de como eu entrei aqui. Eu acho que ficou claro uma coisa. Está na hora da gente discutir fortemente, corajosamente, qual é, de fato, a nação que nós queremos ser, para termos a governança para esta nação. Está na hora de discutir o Brasil na perspectiva estratégica da administração. O Brasil precisa da administração. Isso ficou muito evidente e muito claro nesse nosso fórum. Eu vou passar a palavra ao nosso querido palestrante,
eu vou pedir licença, como atrasou a programação e o tempo, eu estou tendo que sair para o aeroporto logo mais, presidente. Então, peço licença, peço desculpas, mas foi em função do atraso. Eu estou indo para o Rio Grande do Sul. Amanhã estarei num seminário com professores e coordenadores lá o dia todo, a quase 0 grau. Mas eu lhe desejo, presidente, uma excelente palestra e, mais uma vez, parabéns por este maravilhoso evento. Muito obrigado, Mauro. Ele é conselheiro federal por São Paulo, mas ele não disse que ele é gaúcho. Então tem muitas razões, né, para ele não poder perder esse avião, que fundamentalmente, profissionalmente, por causa do nosso encontro dos professores lá no nosso conselho. A vantagem de falar por penúltimo é que a gente não tem muita a obrigação de falar coisas novas, porque muita coisa já foi dita, muitas reflexões. Certamente, muitos dos guisados serão colocados aqui de questões que foram ditas, mas que precisam ser repisadas, reenfatizadas, certamente. Pois não, aqui o quadro? Muito bem. Política e gestão e poder na gestão do Estado. A gente tinha falado... Já me enrolei aqui. Como é que faz? Por onde que eu aponto? Foi. Então já sai. Volta mais. Opa. Eu comecei aqui falando da democracia com as instituições e os costumes. Repetindo rapidamente, as instituições, há sociedades que têm boas instituições, há sociedades que têm bons costumes, são democracias consolidadas e a gestão pública reflete essa realidade. Há instituições que têm maus costumes, mas boas instituições, e as boas instituições seguram os maus costumes. E há há democracias que têm mais instituições, mas têm bons costumes, e os bons costumes seguram as instituições. E sempre se fala peremptoriamente que a educação vai resolver tudo. E quando se fala em educação formal, e a gente já viu nesses dias de fórum nosso que não é sempre assim, porque a gente não pode esquecer que tanto as instituições, as regras formais, quanto os costumes, as regras informais ou os hábitos, como o Joel gosta de dizer para nós, como os hábitos, também educam, deseducam e pervertem. A gente não pode perder esta perspectiva. Portanto, crises do nosso tempo. E eu não estou me referindo apenas ao Brasil, mas centralmente ao Brasil. Mas estou me referindo na questão ampla, geral, o que é mais com foco, efetivamente, no nosso país e na crise que vive. Crises de corrupção generalizada, se é percepção, se ela de fato existe, se ela é maior, e escassez de liderança. São duas crises fundamentais. Gunnar Myrdal, que foi prêmio Nobel da Economia sueco, ele uma vez disse que a corrupção é pré-requisito para o desenvolvimento. E a gente fica pensando, será que uma sociedade absolutamente de pessoas pias seria uma sociedade necessariamente com zero de corrupção? Seria uma sociedade absolutamente desenvolvida? Não, o problema do Brasil, certamente, não é apenas a questão da corrupção. É fundamentalmente a complacência que nós temos com a corrupção. É o sentido claro de impunidade que a nossa sociedade tem. E a corrupção não é apenas a questão em que um suborna o outro para conseguir ganhos indevidos. E a gente não pode esquecer aí que a corrupção é um processo bionívoco, e aí a estrutura de poder se estabelece assim dentro da gestão, em que há corrompido e há corruptor. Não é só corruptor que existe no processo de corrupção, mas também o corrompido. E quando a gente olha a questão da corrupção no sentido macro, a gente não pode esquecer, vivemos agora um exemplo muito nítido. A greve dos caminhoneiros nos ensinou claramente que aquelas pessoas mais sérias, mais honestas, aquele mundo empresarial mais digno, na hora em que se travou e se fecharam as estradas, eles aumentaram no primeiro dia de greve o valor do combustível na bomba, no posto, 3, 4, 5 vezes o valor.
Isso é corrupção. Isso é ato ilícito, isso é ato ilícito. Isso é imoral. Quando não só aqueles no primeiro dia, mas já no segundo dia, todo o sistema de vendas no país aumentava os preços exponencialmente. Ainda continuam. Isto ao invés de ter a solidariedade, o civismo pela crise que tínhamos, a sociedade brasileira mostrou efetivamente um processo de corrupção generalizada também. Por que não? E vivemos isso nas crises dos abastecimentos e nos aumentos desmesurados do preço. Portanto, não é só a relação bionívoca de um com o outro, mas isso atinge ao conjunto da sociedade. E a escassez de lideranças. E eu não diria só no Brasil, mas talvez no mundo. Líderes, uma espécie em extinção. Certamente. É uma crise de legalidade no caso brasileiro, claro, né, das leis e da Constituição. Se falou muito aqui no processo histórico da nossa formação legislativa, das nossas leis. Como dizia, e eu fiquei lembrando enquanto ouvia, e repito isso, Capistrano de Abreu, que dizia assim, o Brasil precisa de uma única lei. Né? Artigo número 1, cumpram-se todas as leis. Artigo número 2, revoguem-se as disposições em contrário. Leis contraditórias, leis que buscam atender não o interesse geral da sociedade, da nação, do povo, mas leis que interessam fundamentalmente a setores específicos, onde se garante benesses na Constituição e nas leis em geral. Código tributário, sistema tributário, que ao invés de beneficiar ao conjunto da vontade geral da nação e dos interesses gerais da população, interessa sempre a grupos específicos e setoriais. Toda vez que a gente garante um benefício setorial a alguém, toda vez que a gente garante um privilégio desse tipo, a gente está desequilibrando o processo de justiça social e de economia. Crise de legitimidade de governos sem licitude, sem credibilidade, em todos os lados, e não me coloco aí apenas e estritamente na questão relacionada ao poder executivo, mas estenderia isso generalizadamente a todos os poderes e as confusões em que os poderes cada vez mais se arvoram em si. Agora a gente não tem 3 poderes, não. Tem também o Ministério Público, tem também o Tribunal de Contas, que quer ser um poder, tem também a Polícia Federal, que quer ser um poder. E a gente vê essas circunstâncias da balbúrdia institucional levando a um encilhamento institucional do país. Avanços precisam ser feitos, penas precisam ser aplicadas, sanções precisam ser realizadas num país em que a corrupção não é que ela exista apenas, ela é a impunidade. Quando eu fico vendo que o maior engavetador geral das penas hoje é o Supremo Tribunal Federal, que não julga nenhuma ação, o foro privilegiado continua lá existindo, como é que é isso? E o foro privilegiado não é só nos políticos, são de milhares e milhares e milhares de cargos que existem. E agora acabou com o dos políticos, mas não se discute mais, como esse assunto não existisse mais no país. Crise do nosso tempo, gerentes ou líderes? As organizações, a gestão pública, certamente, capacitam cada vez mais os gerentes eficazes, mas negligenciam a formação de lideranças. Nunca se falou tanto, né, em líderes e liderança, mas nunca se formou tanto gerente para a conformação e a rotina, para fazer o que está no gibi, para fazer, sim, a administração pública só pode fazer o que a lei autoriza. Como? Se a lei já registra umas questões que são reguladas no conjunto da sociedade, nós nunca vamos poder quebrar paradigma na administração pública. E o princípio gerencial da administração pública, o princípio da economicidade, o princípio da racionalidade, onde ficam? Que negócio é esse que a gente só pode fazer o que a lei autoriza? A gente não pode fazer o que a lei proíbe. A lei é que proíba. Porque se o gestor não fizer isso, como é que ele vai? Né? Empreendedorismo. Né? Empreendedorismo, eu fico vendo, existe empreendedorismo? Sim, mas ele se restringe muitas vezes
e cada vez mais, a um ativismo social. Por quê? Porque o ambiente em que nós estamos colocados, a lógica em que o terreno fértil para medrar, para progredir, para frutificar as ideias inovadoras e construtivas, o ambiente é contrário. Se o ambiente não é fértil, as ideias não prosperam. Se o ambiente não é propiciador de crescimento e desenvolvimento, não há efetivamente empreendedorismo, mas discurso sobre isso. E esse empreendedorismo aqui fica se fazendo apenas na moça que vende óculos muito bem na praia de Ipanema, no posto 9. E se exalta muito bem isso. E outros lugares, em cada cidade, em cada estado. Isso deve ser elogiado, sim, mas não é esse empreendedorismo que vai mudar as condições objetivas e de desenvolvimento e de criar uma sociedade cada vez mais comprometida com a construção e com o crescimento. Cegueira moral, tecnologia que avança à velocidade da luz. E repito, e gosto de insistir nessa frase, e a mentalidade, a cultura, as práticas que vicejam no mundo das organizações e na gestão pública é do carro de boi. E a gente fica misturando, porque temos uma tecnologia altamente avançada, nós temos uma mentalidade, uma cultura e ambientes organizacionais compatíveis com essa realidade. Não temos, não. A sociedade não é uma sociedade de formigas. Nós não temos a rainha, a operária e as formigas soldado. Querem se colocar, até fico me perguntando sempre nessa questão de tudo para a tecnologia, e agora se diz, né, cada vez mais está dizendo que agora acabam a ideia da própria filosofia, né, Fábio? Cada vez se fala mais isso, né? Que só agora tem que trabalhar com tudo com exata. Estão querendo transformar as sociedades humanas em sociedade de formigas? Não. A tecnologia está a serviço de valores, de crenças. A tecnologia não é neutra, a tecnologia não é asséptica, ela está a sentido de opções éticas, por idiosincrasias também. Elas podem estar a serviço do bem, como podem estar a serviço do mal. E como tudo vira exato, viramos sociedade de formigas. A exacerbação da dimensão tecnológica, portanto, deforma a cultura das organizações. Perverte essa cultura, porque é como se tudo fosse resolvido. Era muito fácil, bota o computador para dirigir a empresa, se é a tecnologia, e não precisa mais de gente. Não precisa mais da pessoa. O computador, e estamos atingindo ao máximo idealizado por Kubrick, na Odisseia do Espaço, em 2001. E uma hora o computador se revolta, e como é que nós vamos ficar? Essa questão de poder nas organizações precisa ter cuidado, porque estamos numa contradição entre a tecnocracia insensível e a política irresponsável. E quero lhes dizer uma coisa, estamos todos nós técnicos. O técnico puro é mais perigoso do que um político demagogo e irresponsável, porque é um alienado com poder. Temos que ter cuidado. Pior dos regimes totalitários é aquele que é produzido apenas pelas políticas produzidas exclusivamente por especialistas. Este tipo de poder leva inelutavelmente a sociedades totalitárias. Na cegueira moral também, isso muito próprio do nosso país, né, do Gerson, coitado, do cigarro Vila Rica, de levar vantagem em tudo, né? Da lei de Muricy, que cada um cuida de si, né? Sabe com quem está falando? Quer dizer, essa realidade é muito presente, portanto, mantemos esse traço da nossa cultura e da nossa realidade na gestão pública muito grande. Ou não é assim, quando nós temos, em nome da hegemonia e da isonomia do tratamento de todos os servidores públicos, criamos o regime jurídico único. E ao criar o regime jurídico único, nós tivemos como consequência uma verdadeira castas privilegiadas de servidores hoje, que são constituídos pelo mundo jurídico, pelo mundo dos fiscais e pelo mundo do controle e auditoria, que recebem, como disse aqui na abertura, salários absolutamente contrários ao mínimo de racionalidade, de justiça, de equilíbrio, de equitatividade
com os demais servidores públicos do Barnabés e até com o próprio mercado de trabalho pelas empresas privadas. Erosão da autonomia institucional. A organização tolhida, cerceada por inúmeras exigências governamentais. Por quê? Por excesso de repartições burocráticas. Cada vez se cria mais um órgão. Até para desburocratizar, o Brasil burocratiza. Cria um Ministério da Desburocratização. É um negócio inacreditável. O burocrata tem uma tendência absurdamente conducente a burocratizar tudo. E aí, excesso de repartições. O Brasil talvez seja o único país do mundo que tem 3 tipos de fundações. Uma fundação privada de direito privada, fundação privada de direito público e fundação pública de direito público. Nenhum país do mundo tem essa originalidade. Né? Quantos tipos de autarquia nós temos? Dezenas de autarquias diferentes. Não é muitas autarquias, não são dezenas de autarquias, não. São dezenas de autarquias diferentes, chamadas todas com o nome de autarquia. Então, excesso de... Isso é a reforma do Estado. Tem que fazer o princípio gerencial, Mari, eu sei. Por normas sindicais e relações de trabalhos conflitantes. Todas conflitantes. Não é à toa que o nosso CLT tem 962 artigos e resoluções que regulam as relações do trabalho, são 1.500 portarias e resoluções e decretos. Pelo politicamente correto, que está em moda, né? Imagine, eu fico vendo algumas personagens, algumas figuras fantásticas do humor brasileiro, que hoje tivesse que fazer piada, estavam todos presos. Porque o politicamente correto que cerceia as relações da administração pública e da sociedade como um todo, por pressões de grupos de interesses contraditórios. A erosão, portanto, da autonomia institucional, por órgãos de controles que se superpõem, por movimentos sociais que se autorreferenciam como paladinos da moralidade. Todos os movimentos sociais são aqueles que estão acima do bem e do mal, verdadeiros varões de Plutarco, né? Para a manutenção da moralidade, em que tudo que eles fazem é negócio, tudo que os outros fazem é negociata. A erosão institucional continua, portanto, por grupos organizados de consumidores, grupos de ambientalistas, grupos de moradores, grupos de feministas, grupos de minorias raciais, grupos de sexuais, grupos religiosos, etc., que se tornam donatários da verdade e da redenção dos costumes e, portanto, impõem questões específicas sobre o conjunto da sociedade. E o bem comum vai para o beleléu. E aí se tem uma ditadura de minoria. E se fala em democracia. E as mídias, que cada vez mais impõem as opções das minorias. E ao imporem as opções das minorias, cada vez mais levam para o conjunto de tratamento, né? Das notícias, como se tudo isso fosse questões absolutamente comuns a todo o conjunto da vontade geral e do desejo de todos. A erosão institucional, portanto, se mantém grupos apartados uns dos outros que conflitam-se. Queremos apenas ser nós mesmos. E nós mesmos, sou a vontade geral do país. E aí, o velho sonho de assimilação, que sempre foi característica da sociedade brasileira, se perde, porque a gente se separa e se divide em pequenos grupos. Não apenas esses grupos protestam, mas agora abrem ações na justiça. E a judicialização da política se faz. E a gente, quando olha a judicialização da política, a gente vê que o poder executivo brasileiro, nos últimos 30 anos, fez muito poucas leis, porque o poder legislativo fez muito poucas leis, porque 85% das leis foram votadas no Congresso Nacional, foram de iniciativa do chefe do Poder Executivo. 10% das leis votadas no Congresso Nacional foram produzidas e apresentadas pelo chefe do Poder Judiciário. E 5% das leis são do Legislativo. Esse Brasil é tão engraçado que tem vício de iniciativa.
Agora eu estava conversando exatamente antes de começar aqui a conversa com vocês, alguém estava me falando do projeto de lei, eu perguntando, quem apresentou? Foi um senador? Então tem vício de iniciativa, porque o senador não pode apresentar projeto de lei que cria vantagem, desvantagem, benefício ou desbenefício em relação a funcionários públicos. Ah, sim, até para nomear rua, dar nome de rua em Câmara, algumas câmaras, legislação diz que isso é vice de iniciativa e o prefeito veta por vice de iniciativa. O presidente, para comparar o regime presidencialista, o presidente americano não tem nenhum poder de iniciativa de projeto de lei. Zero. Zero é zero. Até a lei de meios. Ele tem que apresentar pelo líder da maioria. E se a gente pegar, certamente, disse isso aqui, o Diário Oficial, hoje, de qualquer estado, de qualquer prefeitura, a gente vai ver que tem lá um decreto. Primeiro, nomeando alguém ou exonerando para cargo de confiança. Segundo, remanejando um PT, um programa de trabalho, de uma dotação para outra. E aí o orçamento não é uma ficção. Ele, em alguns casos, infelizmente, se torna uma fraude. E falamos de orçamento. E se o orçamento não for esse instituto, não for sério, e ele é campo da questão da administração, como é que pode ter planejamento, programação, longo prazo, tudo que falamos, se o orçamento é feito desse jeito? Apesar dos anões do orçamento, apesar dos veduins, apesar das diferentes reformas que se fizeram. Ah, porque a LDO... Bom, mas a LDO está se votando agora. Só que a lei que vai se votar depois, a LOA, você pode revogar tudo que você botou na LDO, porque são do mesmo peso. E não se discute isso. Elas têm o mesmo peso. Ah, agora vamos fazer o plurianual para 5 anos. Mas como? Você pode mudar na LOA e pode mudar na LDO. Que orçamento é esse? Que história é essa? E aí vem para a judiciação da política feito pelos órgãos jurídicos, judiciais, especialmente o maior legislador da República hoje, que é o Supremo Tribunal Federal, que legisla sobre tudo, e principalmente sobre o que não deve. E lá, pior, nós não temos um Supremo, temos 11. Cada ministro é um Supremo próprio. O que se tem, então, em verdade, é a interveniência indevida do Estado brasileiro. Nós, da gestão pública, e ontem a professora Carmen mostrou aqui muito bem, pelo meso, pela ação nossa, nós temos que contribuir para mudar esse cenário e esse estado de coisas. Qual o paradeiro dos líderes? Incapazes de perceber, além do cotidiano, do trivial, do imediato, pode mudar, mas não inovar. Faz o que está no gibi. Aperfeiçoam o passado, mas não constroem o futuro. E aí nós buscamos sempre um salvador, um Sassamutema ou um caçador de marajás. E eu estou me referindo, obviamente, às eleições de 1989, que nós tínhamos um belíssimo quadro, diferente como temos hoje, um belíssimo quadro de candidatos em todas as linhas do pensamento. E nós escolhemos um que representava, criticamente por uma novela da Globo, o Sassamutema, e outro que representava o caçador de marajás. E ambos viraram presidente da República, com o eleito do povo brasileiro. Qual o verdadeiro paradeiro dos líderes? Qual é o paradeiro dos líderes? Os líderes de verdade raramente sobrevivem nas organizações castradoras da sociedade globalizada. É a judicialização da gestão e da política. E aí tem o TAC. O TAC, que é um instrumento interessante e importante que o Ministério Público deve realizar, se transformou numa questão de arroz de festa que eles fazem toda hora para não ter que processar quem tem que processar e para não ter que não processar quem não deve processar, eles fazem o TAC. O cara não consegue ter empatia, não empatiza com o outro e já bota um TAC, termo de ajuste de conduta, e o cara assina. E aí quem começa a dirigir são pessoas que colocam as regras e as normas sem considerar a realidade local daquele bom gestor, que é a maioria das pessoas, a maioria, quase a totalidade das maiorias que atuam na gestão pública. Portanto, fragmentação de clientelas por demandas particularistas, instituições, normas e ajustada ao particularismo dos pleitos e perda do conceito de comunidade, como já disse,
e a sociedade se transforma em uma sociedade tribalizada. E aí, as empresas privadas também. Como a sociedade se tribaliza, cada vez mais as seleções e os recrutamentos para os quadros das organizações privadas se faz agora, não mais por só teste de conhecimento que se abandonou, mas não é pelo perfil da empresa, para ver se o cara tem, né, a mentalidade e a cultura dessa organização. Daí a entrevista é fundamental. Estamos escolhendo aqueles que podem estar participando efetivamente nas tribos. Uma sociedade litigiosa, vale a pena pagar o preço? Essa é a questão que se coloca no poder e no redesenho da gestão do Estado. Decisões cada vez mais tolhidas por questões jurídicas, reais ou potenciais. É preciso, primeiro, consultar o advogado. Agora mesmo estamos vendo a OAB pretendendo dizer que qualquer programa de mediação e arbitragem que possa existir no Brasil, por lei, avançando no Congresso, passa a ser exclusividade, tem que ter a participação sempre do advogado. Por quê? Porque é a tutela de alguém que trata os cidadãos como se eles fossem imbecis, infantilizados, que precisa do advogado para tutelá-lo. Quando precisa do advogado, precisa. Mas toda e qualquer negociação entre as partes, como é isso? A justiça pode prevalecer, porém é um preço muito alto para isso. E aí não é só o advogado, é o TCU, né? E aí o TCU, que tem uma contribuição importante para o desenvolvimento do país, o sistema de auditoria dos tribunais de contas, o próprio Ministério Público, que tem uma contribuição relevante, tem prestado excelentes serviços, acabam contribuindo para fazer com que a sociedade brasileira e a gestão pública vivam um momento de verdadeira catatonia, com um efeito absolutamente paralisante. Correr o risco da ousadia gerencial costuma levar às sanções. Jogar seguro, fazer o que está no gibi. A regra é o seguinte: quem obedece não erra. Então vamos fazer o que o TCU mandou, vamos fazer o que o TCE mandou, vamos fazer o que está na regra. E a pessoa não decide nada, porque ela é apenas uma consultadora das regras para fazer lá. E aí temos o marechal das coisas mínimas, que acaba não fazendo nada porque sofre de paura paralisante, porque as normas não deixam, porque se é uma que deixa, outras logo não deixam, porque elas são contraditórias. Porque também, dependendo do relator, dependendo do acórdão, as coisas vêm as mais contraditórias possíveis. O custo das incertezas e da incerteza e do erro genuíno é punido, né? Não há como exercer cargos públicos, portanto, hoje, sem sofrer ações judiciais. Os líderes acabam sendo fracos ou fogem dos riscos gerenciais. E o pecado da omissão nunca é punido, muitas vezes é exaltado. A pessoa é promovida porque ele nunca se arrependeu daquilo que ele não disse. Excesso de controles, mesmo bem intencionados, conduzem a instituições lobotomizadas. Temos que avaliar o custo-malefício desses controles. E reconheço e exalto a enorme contribuição que os técnicos dos sistemas de tribunais de contas têm feito para o país. Eu não posso dizer exatamente a mesma coisa dos seus dirigentes, dos seus conselheiros e de seus ministros. Posso falar dos seus funcionários. Mas muitas vezes é preciso se analisar o custo-malefício. O que eu quero dizer? O custo do controle é maior do que o risco. Muitas vezes, se não tivesse controle nenhum, era mais barato. Ou não foi assim com a Petrobras? Que todos os controles da Petrobras aprovaram todos os anos. Quando explodiu o escândalo, o que houve? E acabou no Lava Jato, felizmente. O custo do controle, você imagina, o sujeito que possa ser um dia nomeado secretário de Desenvolvimento Social da Prefeitura do Rio de Janeiro. E ele tem um programa sensacional para tirar menino de rua da porta do aeroporto Santos Dumont. Aí o dinheiro chegou, quando vai chegar o dinheiro, chegou o dinheiro na prefeitura. Aí você já tem que prestar conta para a Procuradoria-Geral do município, 1. Aí tem que prestar conta também para a Controladoria-Geral do município, 2.
Aí você tem que prestar conta para o Tribunal de Contas do município do Rio, porque tem lá Tribunal 3. E você ainda não começou, mas já está explicando o programa de um dinheiro que você recebeu do Ministério de Assistência Social do governo federal. Aí daqui a pouco você tem que prestar conta para a Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura, 4. E você tem que prestar conta para a Controladoria Geral do Estado, 3. 5. Você tem que prestar conta para a Procuradoria Geral do Estado, 6, né? Já está em 6. 7. Já perdi a conta. Porque depois você vai prestar conta para o Controle da Controladoria Geral da União, para o Tribunal de Contas da União, para o Ministério da Previdência, do Ministério da Assistência Social. E se alguém te denuncia porque você não está fazendo nada, vai prestar conta para o Ministério Público e depois para a Polícia Federal. E você prestou conta e não conseguiu fazer o trabalho. O custo do controle é maior do que o risco, na maioria dos casos. Precisa se ver isso. E pior, o controle se faz pelo jogo de meio de campo, pela atividade meio, nunca por resultado. Se você tirou as crianças da rua, não importa. Isso não tem nenhuma importância. O que tem importância é se você contratou o servente mediante concurso. É que se você não promoveu o servente sem que não foi pelas devidas regras. Mas se você tirou a criança da rua, isso não é controlado. A não ser em algumas exceções. Sei que os funcionários das instituições de controle tentam, mas não conseguem. Eu já vi ministro do Tribunal de Contas contando quantos autuaram por semana. Eles têm uma compulsão desse tipo de coisa. E aí paralisa o país. O controle não é já? Paralisa. Eles ficam contando quantas autuações fizeram. E tem ministro que diz assim, eu não posso escolher da minha própria escolha, não, tem que escolher por concurso. Depois ele quer se livrar daquele que ele fez para a escolha, aí ele tem que fazer uma opção de casa. Eu conheço alguns casos desses, muito parecidos, sabe o nome? Você conhece esses casos? Então, aqui, ó. 1929, 2008. A crise de 29, que é muito comparada agora com a crise de 2008, que já estamos vivendo, é preciso que a gente compreenda a influência que isso está tendo no conjunto da política e do poder existente nos dias de hoje. 1929, todos os países expressivos eram de regime totalitários. A democracia está acabando. Como? Em 29 era assim. Lá tinha, na Rússia, Stalin. Na Alemanha, Mussolini, logo depois, em 32. Mussolini já em 22. Hitler em 32. No Brasil, a Revolução de 30, com Vargas. Regime totalitário, Estado Novo. Ditadura de 30, que foi até 45. Franco na Espanha. Salazar em Portugal. E até Roosevelt, dos Estados Unidos, foi o poder executivo mais forte daquela época. Tudo resolvido através do Estado. A intervenção do Estado resolveu a crise de 29. A guerra contribuiu. A presença das mulheres fortemente no processo econômico também. Mas a crise de 29 foi a presença acachapante do Estado. Até se falou aqui como o Brasil cresceu nesses anos em função da década de 30 até o começo dos anos de 70, com a crise do petróleo, como o país que mais cresceu no mundo. Sim, a presença do Estado, mas em 2008 a história se repete, e aí eu sempre gosto de lembrar o Marx, que falou como farsa ou como tragédia, copiando uma reflexão de Hegel. Ora como farsa, ora como tragédia. Como é que vai ser a nossa situação? E como o administrador se coloca em relação a isso? Ih, a coisa aqui desbaratou aqui, ó. Hein? Como é que pode acertar isso aqui? Em verdade, nós estamos falando, ficou fora do padrão. Em verdade, nós estamos falando de um sistema de produção que se baseia fundamentalmente na exploração do trabalho assalariado. E foi nessa, isso não tem jeito de acertar não, né? Que foi nessa, fundamentalmente, que se colocou as críticas e observações no século XIX ao analisar a economia alemã e a economia inglesa daquele período, por Marx. Do capitalismo primitivo, esse capitalismo vem
e vem tendo respostas muito interessantes, que se baseava na exploração do trabalho da mulher, no trabalho da criança, no trabalho do idoso, enfim, na exploração do trabalho humano, no conceito de mais-valia. Houve as respostas capitalistas a esse problema de classe, a esse movimento? Fundamentalmente, claro que houve. Essas coisas, a tecnologia sempre surpreende a gente, né, Rosana? Então, essas questões foram resolvidas pela universalização do ensino do primeiro grau, direito do cidadão e obrigação do Estado, pela questão da Previdência. Em 1870, Bismarck faz o primeiro plano de Previdência. E no Brasil, em 1923, com Eloy Chaves, a Lei Eloy Chaves. Sabe o que ela dizia? Que só mulher e homem só podiam se aposentar com 55 anos de idade. E nem é isso que a gente está discutindo? Como? Era igual, mulher e homem era. E com 55 anos de idade, isso foi até 1962. Lei Eloy Chaves, que ninguém fala. Esqueceram ali do Eloy Chaves. Né? Então, todas as questões das respostas capitalistas aos problemas da luta de classe foram se concedendo. A gente criou sistema de saúde, sistema de previdência, etc. Mas hoje a gente está vivendo um novo tempo. Não tem como voltar aqui, não? Então vou ter que ir sozinho. Vou à capela, né? Tá certo. Então, tá bem. Então, como se faz? O sistema hoje é o sistema de crédito e de ampliação de crédito, de sistema de consumo. O que caracteriza hoje a sociedade? Nós estamos num processo de transição, saindo da sociedade de produção, onde a exploração era o trabalho humano, para a sociedade de consumo e de crédito, onde o resultado é a exploração dos consumidores. Hoje, o que se tem... Como é que vai se falar agora em explorados e exploradores? Em que, por exemplo, a gente vai visitar uma fábrica antiga da Fiat, no começo do século XX, que tinha 100 e poucos mil empregados, e que hoje tem 1.500, e que hoje se faz carro em 10 segundos. Mas quem faz esses carros? Os processos de organização do trabalho diferenciados, mas fundamentalmente são produzidos efetivamente pela questão básica no sistema de produção, pelos robôs. Ou não são? São os robôs. São as técnicas. São todos um processo que acaba com que nós estamos vivendo. A igreja antes a igreja era o centro de comunicação e de inter-relação das pessoas, religare, religião social, um com o outro. Agora, o shopping center substitui os centros, as igrejas, nos seus centros de consumo, principalmente, na aglutinação das pessoas. Os shopping centers são o grande centro de aglutinação das pessoas. E qual é a resposta que a gente está tendo disso? Exemplos das consequências práticas disso. Fim dos planos públicos de previdência, aposentadoria e pensões. O sistema de mercado é fundamentalmente parasitário. Ele precisa crescer com outros espaços, outros campos, novas pastagens, novos jardins para serem explorados. Antes, a sociedade de produção garantia a saúde, a previdência, a educação para novos quadros do processo produtivo e para novos consumidores. Agora, precisa de novos espaços para a exploração da questão econômica. E a estrutura de poder muda. Por isso que se discute no mundo inteiro o fim dos planos públicos de previdência. Não estou dizendo que é certo ou errado. Estou fazendo uma identificação histórica. O fim dos planos públicos de saúde, a desconstrução das conquistas históricas da classe trabalhadora, com a flexibilização das leis do trabalho. Não é à toa que os 2 países mais avançados do mundo são os que têm mais leis liberais em relação ao trabalho, Estados Unidos e China. A educação, que antes era uma obrigação do Estado e um direito do cidadão, agora é nade ou afunde, vire-se.
A educação, portanto, passa a ser um bem privado e de responsabilidade individual. A escola não forma cidadão, ela explora cliente. E aí a gente vê FIES, ProUni, o supermercado de ensino, principalmente no exterior, a degradação da escola pública e dos hospitais públicos. E desculpem, muitas escolas, a não ser aquelas de elite, formando uma fábrica de cretinos, porque acaba fazendo com que esses garotos sejam formados como analfabetos funcionais. No caso brasileiro. E o capital humano passa a ser os novos exércitos de reserva nos ciclos do processo da sociedade de mercado. Aprender a aprender, sim. E o aluno pede isso, adestramento de competências, necessidade de mercado. Mudou a tecnologia, ele ficou completamente superado. Cada vez mais, nós não formamos quadros de nível superior para pensar, mas apenas para repetir as tecnologias em que aprendemos. E a demanda da clientela, é assim que se fala sempre, é por fazer coisas operacionais, cada vez mais, mexendo nas tecnologias. Só que elas vão mudando a todo momento. As novas respostas também do capitalismo, que eu não posso dizer que não esteja acontecendo hoje, por questão, cada vez mais, está faltando pouco tempo, já estou no fim, não? Tem mais um minutinho. A vida, então, tá bom. Olha aqui, ó. Eu fui ver esse tal de respeito ao cliente. Virou um mantra. Eu fui na Bíblia, não achei. Eu fui no Corão, não achei. Eu corri também na Torá, não achei. Ninguém fala de respeito ao cliente nesses. Eu falei, mas eu achei em todos eles respeito ao próximo. Alguém vai dizer, poxa, Wagner, mas o próximo é um cliente também, respeito ao cliente. Não, esse cliente, ó, é que vale uma grana. Que respeito ao cliente é esse? Isso pode ser um slogan publicitário, né? Vamos valorizar o cidadão. Como valorizar o cidadão? Como é assim? É a mesma coisa, né? A ética empresarial é interessada ou desinteressada? Se uma pessoa me trata bem pensando que eu vou ter uma herança muito grande, ela está interessada em mim ou na herança? Está interessada na herança. Então essa ética não tem valor nenhum. A ética empresarial tem sempre um interesse. Para que, se a organização vive para o lucro, para que meter a moral no meio? Vamos pensar sobre isso. É preciso refletir sobre isso. A empresa é particular, cada ética tem a sua, e acha que a sua é melhor que as outras. E ficamos todos, sim, a ética compensa, ethic pays. A ética compensa. O que é isso? É bom que as organizações tenham programas de ética, é bom que tenham, mas não vamos nos iludir que nós estamos estabelecendo com isso novos valores morais. O que controla as organizações, a economia, a ciência, não é a própria ciência, não é a própria economia, são outras ordens e outros espaços da sociedade. Outros valores, outras crenças, normas jurídicas, normas institucionais e políticas. A empresa cidadã, quem é a empresa cidadã que cumpre as obrigações do governo, das leis? Mas isso é o dever de todo mundo. O que é a empresa cidadã? É que não demite empregado quando você está em crise econômica? O que é isso? Isso é um belo slogan, é importante, é bom que a organização tenha, é positivo, mas a gente não pode perder a capacidade de crítica diante disso, porque por esse subterrâneo é que se vão muitas das influências em estruturas de poder e distorção de objetivos. Voluntariado solidário e empresarial, que está matando as associações de benemerências tradicionais. Porque agora é a empresa que faz. Não, para ser selecionado não precisa disso. Mas se não participar, não tem ganho também. Trabalha no fim de semana, outras horas, mas você está prestando um serviço não para a sua crença, mas para as suas organizações. E aí nós estamos fazendo de seitas de adoração ao trabalho. E aí a sustentabilidade. Sustentabilidade. Eu fico vendo aqueles bancos que têm taxas de agiotagens que faziam os agiotas de antigamente ficarem envergonhados, quando eles cobravam 3%, né, do capital emprestado, ganharem prêmios de solidariedade, porque plante uma árvore. Ou não é assim? As organizações que mais são premiadas
nos prêmios de desenvolvimento sustentável, muitas vezes são aquelas que mais contribuem para destruir o meio ambiente. Precisa ver, isso tem influência de poder. Essa é a nova lógica das respostas da sociedade de mercado às questões que nós estamos tratando. E aí se tem a hegemonia do pensamento único nas gestões das organizações, que perpassa para a administração pública e a privatização do Estado e da sociedade. E agora a gente está entrando no final para os temas mais quentes. A crescente participação da sociedade civil, das ONGs, das OCIPs, das organizações sociais, na gestão pública, tem degenerado em grupos de interesses particularistas na ocupação do Estado. É preciso que se diga isto. A privatização dos Estados se dá pelo mercado e pelo papel coadjuvante das ONGs, OCIPs e organizações sociais nessa privatização. É claro que tem muitas ONGs, as menores, que são de benemerência, que são pessoas que prestam serviços sociais relevantíssimos. Mas atrás desses interesses não estão só a ideia de benemerência dessas grandes organizações. Aquela senhora que tem aquela na favela, que faz aquele trabalho, deve ter certamente o respeito. Mas, na maioria dos casos, é o Estado a serviço do mercado. A hegemonia do pensamento único e a privatização do Estado, o ovo da serpente do totalitarismo. A sociedade civil, né? As multinacionais financiam o poder político do Estado. Todos nós sabemos disso no mundo inteiro. Ou não é assim? O Lava Jato que o diga, né? Domina os conselhos de administração das grandes ONGs no mundo inteiro. Ou não é assim? Vejam quem é que está no conselho de administração das grandes ONGs. Financiam as pesquisas dos laboratórios dos centros universitários. Quando você vê lá um logotipo no laboratório de pesquisa daquela universidade, aquela universidade está fazendo pesquisa para o bem comum ou está fazendo muitos interesses daquele logotipo que está plantado? Nós não podemos confundir essas questões e achar que isso não tem influência no poder e na política da gestão pública. E aí constituem fundações. Ah, sim. Fundação Bill Gates, Fundação Bill Gates, Fundação Ford, Fundação Roberto Marinho, Fundação Frederic Ebert, Fundação, para não falar só de americanos e brasileiros, Fundação Konrad Adenauer, e etc., que colonizam o Estado e a sociedade civil, que controla as fontes de informação da opinião pública, que neutralizam a crítica da ação política contra as ilicitudes empresariais. É um combate muito desigual. Como é que você vai fazer com uma pessoa que esteja com dificuldade de comer, aquela fábrica que está destruindo o meio ambiente? Você vai conseguir compatibilizar a responsabilidade jurídica com a responsabilidade moral daquela empresa que destruiu o meio ambiente? Que fecunda uma elite aristocrática de técnicos que ora trabalha nas ONGs, ora trabalha no governo, ora trabalha nas fundações, ora trabalha nas empresas, ora trabalha na academia, ora trabalha na empresa. São os novos anarquistas do século XXI, porque pensam à esquerda e agem à direita. São os patricinhos e os mauricinhos da cena internacional, que dizem, ora, fundamentalmente, criticando pelas ONGs determinadas questões e, quando estão exercendo outro papel, estão muito comportadinhos na cena internacional, com assento em todos os órgãos, que fecunda e irriga o pensamento único, que pasteuriza as ideias de transformação da realidade, de proteção do meio ambiente, desenvolvimento sustentável. E tem mais. Que propaga a ideia de que a regulação do mercado é limitador do lucro, da livre iniciativa e do emprego. Como fazer um liberalismo social com esse tipo de coisa? É preciso controlar os excessos do capitalismo, claro, mas é preciso também expandi-lo, mas com controle. Mas como controlar essa gente? O poder anestesiante das grandes fundações financia uma sorrateira estratégia de universalização do pensamento único e de controle político. É a ditadura do consenso.
é a ideia do totalitarismo. A maioria silenciosa, a grande maioria, que confere às ONGs agora o papel de porta-voz da sociedade civil. Como? Muitas delas estão absolutamente comprometidos apenas com seus interesses. De grupos tribalizados, que representam as mais diferentes rádios de opinião, não a vontade geral dessa maioria silenciosa. E aí o novo papel do Estado é a agência de seguradora dos bancos e das bolsas de valores. A natureza cooperativa do Estado, a sociedade de mercado. Consenso de ócio, quando se critica, né? Mas quando houve a crise de 2008, o nosso presidente saiu correndo, atendendo ao presidente Bush, para fazer o financiamento com os tesouros de todos os países, a bolsa de valores, as empresas de seguro e aos bancos, que receberam todos esses recursos. E os executivos, os gerentes dessas organizações que quebraram. E ali se promoveu e se reconheceu, e se premiou, melhor dizendo, o fracasso e o desastre dos executivos das grandes empresas, que receberam muito dinheiro, levando a economia a debacle. Um mero executor da soberania do mercado. E aí é mobilizar recursos públicos em apoio às organizações privadas e à expansão de crédito. É por isso que se financia automóvel com 8 meses, com 80 meses. É por isso que os velhinhos agora precisam também receber empréstimo a perder de vista. Desde que você pague alguma coisa, você estará sempre... Quem não tem crédito é aquele que não deve. Mas você vai... Aliás, assim como narcótico, viver de crédito cria dependência. Vicia. E qual é o cartão que eu vou usar? Tem uma porção de cartões com uma porção de bandeira. Não é aquele? Agora eu vou usar esse dia 5, dia 10, dia 5. E o governo cada vez mais expandindo o crédito. E é o banco que ri. Está sempre disposto à repactuação da dívida. Desde que você pague alguma coisa. Ele te faz um empréstimo. E vá curtir o fim de semana no shopping center, comprando muitas coisas. E não se esqueça de reunir a sua família na praça de alimentação. Porque no lugar da igreja, como disse, nós estamos agora na praça de alimentação. Mobilizar recursos públicos em apoio às organizações privadas e à expansão de crédito, porque essa é a lógica agora da sociedade de mercado. E se nós não entendermos isso, acharmos que estamos na sociedade de produção, no sistema de produção, não, nós estamos em transição, estamos saindo de um sistema para outro, e é preciso compreender esta mudança. Nós vamos pensar o que aconteceu. Olha que coisa engraçada. Por que fundamentalmente, ideias do século XIX, tanto dos liberais, quanto também das ideias de esquerda, que foram aplicadas de forma difícil e desastrosamente no século XX, sobrevive ainda hoje no século XXI. Como é que a gente faz? Da economia 1.0 para a economia 4.0, querendo manter esse cadáver insepulto de ideias do século XIX, porque nós fosse vivendo hoje, num mundo completamente distinto. Já não deram certo do século XX e a gente insistimos que elas voltem a serem aplicadas. Pelo menos aqueles iluministas, anarquistas e comunistas dos socialistas do século XIX, eles tinham sonhos, eles tinham utopias, eles tinham efetivamente uma perspectiva efetiva de viver a ficção científica que nós já pensávamos do Flash Gordon, logo depois. Agora a gente vive esta utopia no sentido da ficção científica. Só que ao invés de se beneficiarmos com ela, a gente quer voltar para trás. 6 minutos, ok. A simbiose do Estado garantir disponibilidade contínua de crédito e capacidade também contínua dos consumidores em obtê-los, como disse, e os lucros derivam, evidentemente, da exploração dos desejos de consumo e do endividamento crescente. E aí o novo papel do Estado. Bandido bom é bandido morto, ou não. Politicamente correto os direitos humanos. Bandido é vítima da sociedade. E aí os medos são muito diferentes, concretos e difusos, mas se alimentam uns aos outros. Os políticos, o Estado e os vendedores, o mercado, transformam o medo num excelente negócio. E aí, quando a gente vê as televisões de canais abertos hoje, a gente não te entende que se espremer o canal ali sai sangue.
Por quê? Porque quanto mais é para atender a classe C, D e E, que está ávida disso, e também muita gente da classe A e B. Mas é isso, é espreme que sai sangue, aí subsidia um novo sentido do novo papel que o Estado terceiriza um volume crescente de funções que antes exercia diretamente. Acho que planejei meu tempo mal, viu? Desculpa, mas eu vou correr aqui. Vou correr. Estado assistencial e estado de proteção pessoal. Portanto, se desloca da exploração de mão de obra para a exploração dos consumidores. E aí, a passagem do modelo de Estado social de uma comunidade inclusiva, que é o que tínhamos antes, para um estado de proteção pessoal contra as massas de deserdados e de excluídos, é a alavanca do segurança e do controle do crime. Qual é o efeito disso? As liberdades individuais começam a ir para a cucuia e há um risco efetivo da democracia. Daqui a pouco vão botar chip no nosso antebraço. E aí, para atender aqui o tempo, vou puxar aqui essas conclusões, vou fazer para coisa aqui. Vamos aqui. Vou direto para o final logo, então, para atender ao tempo. Como conclusão, Operação Mãos Limpas, Lava Jato. Lava Jato, um grande avanço da sociedade brasileira. Estamos rompendo paradigmas importantes. Mas é preciso estar atento a isso, para que a gente não sofra o efeito Orloff. A Operação Mãos Limpas, na Itália, que é uma sociedade que tem péssimos costumes, mas instituições muito boas, depois da guerra para cá, mas mesmo assim teve 60 governos, é preciso que a gente olhe isso, porque a Operação Mãos Limpas do Antônio de Pietro gerou lá um resultado fantástico na política. Foram eleitos de forma, logo depois da Operação Mãos Limpas, Cicciolina, a prostituta de seio de fora, e Berlusconi, que se transformou o chefe da nação italiana. Engraçado. Agora se elegeram de novo. O Berlusconi continua mandando, mas agora, em vez de eleger o palhaço de lá, elegeram 2 partidos dos palhaços de lá, que mandam na sociedade italiana. Esses foram os resultados de uma operação em que você generaliza que todo mundo está no mesmo saco, que todos os políticos são bandidos, que todos são iguais. E não são. É preciso retirar o joio do trigo. É preciso fazer essa separação. Isso se faz pelo voto do eleitor consciente, é claro. Mas o efeito Orloff pode se dar no Brasil, quando a gente olha a paralisia institucional que a sociedade brasileira está vivendo. E quando a gente olha os candidatos da República hoje, a presidência da República daqui a poucos meses. Temas que deveriam estar discutindo e que sequer tocam. De repente, sumiu do mapa esse temas, ninguém fala, a gente não sabe o que vai acontecer. A eleição de 89 escolheu entre Sassá Mutema e Caçador de Marajás. Deu no que deu. A tempestade perfeita se coloca quando a gente olha o rol dos candidatos que estão aí. Todos se colocando por um populismo salvacionista, messianista, todos como se fossem os heróis salvadores desse tempo. Uma sociedade que está, um Estado e um Estado que perdeu a capacidade de resposta à crise. Um Estado que vive sob uma situação de catatonia, quer dizer, que não consegue controlar os seus movimentos. Um Estado que certamente, nessa eleição, que está todo mundo achando que vai sair da crise porque vai eleger o novo herói salvador, talvez seja o ato final de uma sociedade que precisa definitivamente aprender que não é através do salvador da pátria, como dizia muito bem Bertoldo Brecht, em Galileu Galilei. Ele dizia assim, o André Sartre, conversando com Galileu, perguntou assim, infeliz o país que não tem heróis. E ele responde para o André Sartre, seu discípulo, não, infeliz o país que tem necessidade de heróis. O Brasil talvez esteja, nesse momento, vivendo uma crise dramática, não só porque não precisa de heróis, mas também porque pensa que precisa de heróis. Então, uns aí que se colocam como salvadores da pátria de novo. Querer salvar é sublime. Julgar-se um salvador é absolutamente ridículo. É o que nós temos. O que vai acontecer com isso? Talvez a gente tenha
de 19, o aprofundamento dessa crise. E talvez cheguemos a uma situação. Como eu não sou um cético, sou um otimista, e acho que o processo histórico é assim, a gente está questionando a democracia hoje, sim, mas a gente lembre que metade do século XX foi uma ditadura só de regimes totalitários. Nós estamos vivendo uma situação em que certamente há que se forjar um novo pacto federativo. Acho que as forças verdes e amarelas vão ter que se encontrar, sentar e criar um fato de transição. E, nesse momento, a gestão pública tem um papel importantíssimo, fundamental, para gerar uma sociedade que garanta estabilidade ao nosso processo de desenvolvimento. Nós precisamos parar de pensar e olhar no retrovisor para o passado. E temos que olhar com o farol para frente. Quando eu fico, e concluindo, quando eu fico pensando que essa crise dos caminhoneiros colocou de novo as ferrovias no seu novo espaço que deveria ter tido, entre a década de 20 e a década de 50, 60, o Brasil tinha enormes ferrovias e já estava começando a eletrificar essas ferrovias, e que hoje as nossas ferrovias são praticamente todas no diesel. Em vez de a gente estar avançando, a gente está retrogredindo. Estamos falando com uma ferrovia diesel, mas como? As ferrovias não tendo diesel, tem a greve, também não andam. E aonde que tem ferrovia com diesel? Só no Brasil. É claro que é elétrica. Como não? Já era assim, já estava começando assim. Então, nós, gestão pública, precisamos esclarecer questões como essas que são candentes. Todo mundo, mas se esqueceram também do transporte de carga por cabotagem, o mar que nós temos, o litoral fantástico que nós temos, e não se falou nesse assunto. Como se Maria Mercante fosse uma coisa desnecessária, como se os regramentos da administração pública que vetam e impedem para mudar grupos setoriais de interesses que impedem a cabotagem. Falamos dos rios, é natural, mas a gente esquece do mar. O mar é muito maior. De cabotagem. E falamos das ferrovias, eu repito, e ferrovia a diesel, aí é demais. Aí é demais. Estamos pensando, imaginem, aonde que aquele coreano maluquinho vai jogar a bomba? Será que é numa empresa de petróleo americana ou vai ser no Vale do Silício? Aqui a gente está querendo acabar, né, como se fosse resolver com combustíveis fósseis todas as questões nacionais. Portanto, eu queria agradecer ao Luiz Augusto que me escalou para essa tarefa. Muito obrigado. Bom, pessoal, nós vemos aqui um enciclopedista da complexidade, né? Onde várias vezes aqui apareceu a palavra indignação, desconforto. Vocês foram perguntados algumas vezes, ergueram os braços, se estavam desconfortáveis com a situação. E, como o nosso fórum ele trata muito das questões, basicamente, de um país e de modelos de gestão do Estado que são cada vez mais complexos, né? Nós precisamos ter um diagnóstico formulado, considerando os enormes aspectos que afetam a vida da nação e a nossa vida pessoal, aspectos esses que foram levantados aqui, como eu falei há pouco, enciclopedicamente, pelo presidente Wagner. Eu acho que isso nos toca a todos, né? Um tom polêmico muito importante, porque você não se consegue diagnosticar a realidade sem criar os pontos e contrapontos. Eu acho que o presidente nos abriu o pensamento para uma série de coisas que pode estar no cantinho de nossa cabeça de cada um, mas que, de certa maneira, não formam um todo se analisados isoladamente. Eu acho que esse todo que o Wagner trouxe aqui. Mas nós temos aqui, quem tem que falar são vocês e ele, não eu. Então,
Nós temos aqui algumas perguntas. Tem alguma... Garrett Morgan, em Imagens da Organização, diz que o poder é meio pelo qual conflitos de interesse são resolvidos com base na ideia aristotélica de criar ordem na diversidade. Contudo, há um oxímoro de que o avanço social ocorre na diversidade. Como o senhor percebe o exercício do poder para eliminar a diversidade? Veja bem, a verdadeira democracia ela precisa ter diversidade. O que nós devemos buscar não é a paz dos cemitérios e a ideia do pensamento único, mas, ao contrário, é a busca de convergências nas divergências. São os pontos de encontro que nós devemos encontrar nas nossas diferenças. Nós podemos ter posições absolutamente distintas em muitos campos, mas há pontos que nos unem, e em torno desses pontos é que a sociedade avançar. Eu tenho horror de uma sociedade que pensa todo mundo igual e que não haja diversidade nem divergência. Viva a diferença e viva a divergência. Agora, o ser humano, na administração do conflito, na compreensão desse entendimento, deve sempre buscar os pontos de encontro em que todos possam crescer e se desenvolver como um todo. Eu gostaria que tratasse, de maneira breve, como você vê o administrador na colaboração da criação dessa nova moral, autores de grandes práticas da sociedade de mercado. Veja, eu acho que a gente tem que tomar cuidado de não colocar a questão moral como se ela fosse apenas uma questão em si. Porque Marx quis moralizar a economia e deu no que deu. Bin Laden não quer moralizar a economia. Bin Laden quer moralizar a política religiosa. São distintos. Ele não questiona o sistema capitalista, ele questiona o sistema moral. Quando eu era estudante, eu, Luiz Augusto, Bianu aqui, que fomos companheiros de uma época de faculdade, né? O Luiz Augusto um pouco mais velho, quando o professor queria fazer a gente rir, ele falava de religião. Quando ele queria fazer a gente ficar sério e discutir e brigar, ele falava de política. Hoje, quando a gente quer fazer o estudante rir, a gente fala de política. Quando a gente quer fazer o estudante ficar sério, fala de religião. Portanto, tem que entender que há uma hierarquia de ordens. Não adianta você querer moralizar a economia. Qual é o valor moral de um barril de petróleo? Qual é o valor moral de um barril de petróleo? Que esse valor, que, sob o ponto de vista moral, ninguém pode mais aumentar. Qual é o valor moral de um saco de cimento? E por aí vai. Não vamos estabelecer isso. Há que haver outras ordens, outros regramentos institucionais, legais, jurídicos, políticos, religiosos, sim, certamente, mas não será a economia que em si mesmo vai se controlar. Não peçam a ciência para ser moral, ela não é moral. Ela precisa ser controlada pelos outros atos da sociedade. Em si, como se ela tivesse estabelecido limite à própria ciência. Ela vai sempre se desenvolver. É assim sempre. O que é que nós temos que fazer? Criar instituição do conjunto, do consenso da sociedade, de características jurídicas ou institucionais, político-institucionais, de características espirituais, de características éticas, que vão controlar essa economia e que vão controlar também a moral nas organizações. As organizações, portanto, é o que eu diria, talvez choque alguns companheiros aqui, a economia não é moral nem imoral. Ela não tem moral. Quem tem que ter moral são as outras instâncias da sociedade que a controlem. É assim também a ciência. Então, a gente está querendo moralizar. E aí, esse é o gatilho que estou falando da questão da responsabilidade, do respeito ao cliente. Ficam agora as organizações, eu reconheço como um grande avanço, e devem ser premiadas as organizações que têm programa de responsabilidade social, que têm programa de voluntariado, sim. Mas você querer erigir isso como um valor moral da organização é um risco muito grande.
Como superar a crise do líder passivo que existe dentro de cada um de nós e que dorme nas zonas de conforto e emergir esse líder ativo? Veja bem, criando culturas e ambientes organizacionais que permitam a imersão desse líder. Um terreno fértil certamente propicia o crescimento dessas lideranças. Um terreno infértil, um ambiente infértil, por mais que você tenha uma pessoa com esse potencial, elas são sufocadas no seu processo de crescimento. Portanto, é um ambiente organizacional que tem que ser mudado para fazer com que as organizações gerem, as sociedades, a empresa, a gestão pública, gerem lideranças efetivamente competentes e eficazes. Quando você vê Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, é tão antigo esse livro, né? Mas a gente olha os partidos, as instituições, as empresas, todos com seus mandonismo, como é que vai fazer surgir liderança? As organizações hoje castram o processo de genuína liderança, eu não tenho a menor dúvida disso. Você descortinou várias questões aí ligadas à gestão pública. O que eu queria saber um pouquinho seria o seguinte: o indivíduo e o ambiente, né? Uma afirmação muito comum em todos os auditórios em que se trabalha eu acho que isso acho que deve ser assim, mas o ambiente me limita, o ambiente não permite que faça isso. Então, ao mesmo tempo que isso não vou dizer que seja um paradoxo, mas é uma limitação, às vezes pode ser também uma própria racionalização da sua incompetência ou incapacidade ou falta de vontade de fazer alguma coisa, né? Então, quando a gente fala o administrador transformador, né? Cada um que está sentado aqui, né? Frequentemente ele encontra ambientes um pouco como você mostrou aqui, e um pouco ambientes um pouco mais hostis à sua realização pessoal, profissional e produtiva, né? Como é que a gente pode traçar um elo de ligação entre o desejo pessoal, se é que existe, imagino que na maioria existe, né? De ser produtivo, e certas limitações dentro das coisas que nós estamos falando nesse fórum, e as eventuais limitações. Alguém poderia sair daqui, é meu chefe que tinha que ter vindo aqui para ouvir o que ouviu, né? Não é o meu chefe. Os nossos chefes não estão aqui, quem estão aqui somos nós, né? Então, como é que a gente faz nessa área de ambientes muito complexos essa passagem entre o indivíduo e o corporativo, o indivíduo e o sistema, digamos assim? Porque eu sou eu e minhas circunstâncias, já dizia o Gasset, né? Sou eu e minhas circunstâncias. E minhas circunstâncias têm... Gasset, exato. Gasset. E vejam bem, eu não tenho receita de bolo, mas eu posso dizer claramente, as organizações não são lógicas como os computadores. Nós temos um conhecimento específico. E porque temos o conhecimento específico, achamos que todos os demais coadjuvantes nossos vão compreender a maravilha das ideias que nós estamos trazendo. Então, quando a gente fala que o administrador tem que ser um estrategista, é preocupar-se fundamentalmente com os condicionamentos e as reações daqueles que vão ser afetados pelas nossas ações e decisões. Então, tem que mudar o meu universo mental. Ao invés de achar que eu sou o donatário da verdade e que estou trazendo uma questão que é irrefutável, as organizações não são lógicas. Muitas vezes o seu chefe está contra. Como é que eu vou fazer para engajar, envolver, comprometer o meu chefe, fazer outros aliados? A ação é psicológica, psicossocial, portanto, com ação política. Você tem que envolver outros, tem que comprometer pessoas. Todo profissional é um político, por natureza. Fundamentalmente um político. Se ele achar que não é, ele não é um biólogo que fica mexendo com os bichinhos. Ele tem que se relacionar nessa dinâmica de poder que tem inveja, a alma que tem inveja, tem ciúme, tem admiração, tem ódio, tem amor, tem todas as relações. O ser humano, a natureza do homem é permanente, universal, é a mesma. Nós temos que trabalhar comprometendo essas pessoas. Então, o que tem que mudar é o seguinte: eu tenho uma boa ideia. Qual é a minha estratégia para que essa ideia se torne produtiva? Ela não vai ser boa só porque ela é boa. Ela vai ser boa se os outros compreenderem e se engajarem com ela
entendendo que ela seja boa. Portanto, é como se fosse um sanduíche de presunto com ovos. A galinha está envolvida, não basta só envolver, ela botou o ovo. Você tem que fazer como se fosse o porco, tem que dar parte de si para fazer o presunto. É preciso comprometer as pessoas. Então, como eu devo comprometer o meu chefe, o meu colega? Quais são os atores de influência que eu vou atuar para que essa ideia tenha prosperidade? Indo orar, o que eu acho é o seguinte: como a minha ideia é boa, o imbecil do meu chefe não consegue entender o que eu estou fazendo. Portanto, o Bianot insistiu muito na questão da empatia. É preciso se colocar na posição do outro e ver como o outro vê, não como você vê. Você tem uma boa ideia. Como é que ele está vendo? Se coloque na posição dele. Eu estou me permitindo aqui lembrar da Maria Bethânia. Ela disse uma vez assim, no Cancioneiro Popular: eu arrancarei os meus olhos e colocarei os meus olhos no lugar dos olhos teus. E tu arrancarás os teus olhos e colocarás os teus olhos no lugar dos olhos meus. E eu passarei a ver pelos teus olhos e tu passarás a ver pelos olhos meus. É preciso ver com os olhos do outro que ele vê, não com os seus olhos no ele. E se nós fizermos isso, nós vamos comprometer, envolver. Esse é um caminho que faz com que a organização seja compreendida como não há organização sem pessoas. Por isso que a tecnologia é importante, mas as pessoas são mais. Eu tenho aqui uma última questão que eu não vou pedir que o Wagner responda, porque essa questão, eu sei, não, acabou. Que é uma questão que nos encaminha para a seguinte, que o Cláudio Porto vai fazer. Aqui tem uma pergunta de dizer... Não, apagou. Aqui tem uma questão de dizer... sintetize quais as ações que precisamos empreender para mudar esse cenário imbricado do Brasil. Eu sei que o Cláudio não vai dizer quais as ações que cada um de nós precisa, mas ele vai nos passar uma visão de cenário que realmente é o grande berço de onde essas discussões todas que nós estamos tendo acabam acontecendo. Wagner, muito obrigado, presidente, parabéns. Obrigado, Luiz Augusto. Obrigado, presidente Wagner. Queria pedir ao Luiz Augusto, por favor, para que procedesse também. Claro, eu estava brincando aqui dizendo que ele presidente. assinou o próprio certificado, mas não foi ele que assinou. Ele passou para o Rui assinar. Ok, presidente. Um abraço. Obrigado, muito obrigado. Até daqui a pouco. Obrigado, presidente. Obrigado, Luiz Augusto. Vamos fazer o sorteio, então? Vamos. Vamos fazer o sorteio. Quem estiver aqui vai ganhar. Quem Exato. não tiver, não vai ganhar. Exatamente. Vamos lembrar que Foi quem avisado, estiver hein? aqui ganha. Se a gente chamar e não estiver aqui, a pessoa não ganha. O que eles vão ganhar, Elisa? Uma gratuidade da inscrição do EMBRA, do Encontro Brasileiro de Administração, e uma hospedagem no hostel, certo? Coisa Então, boa pronto. demais. Então vamos começar? Vamos começar, então? então? Eu tô sentindo que hoje as Hoje mulheres vai vão dar ganhar. mulher. Hoje vai dar mulher, Eu porque acho. ontem só deu homem aqui. Eu combinei já com a Norma. Tem alguma mulher aqui gente? que está concorrendo, preencheu o formulário, as 3 ali do CFA? Alguma mulher que preencheu o formulário ali? Vocês vão ganhar? Tem certeza disso? Vocês Então já são de fica aqui onde? perto, então. De qual estado? Do Distrito DF. Federal. Então Gente, vamos e os nessa. outros estados? Só o DF que quer ir para o Rio Qual de Janeiro? estado? Qual estado? Pará. Pará. Tem outro estado também que está concorrendo? Formulário? Qual estado? Rio de Janeiro, está em casa. Acre, ali também, ó. Acre. Tem outro lugar? Então vamos... Ó, tá ali. cheio de... Onde? Minas Gerais. Eu acho que ele vai ganhar. Deixa eu te falar. Tá cheio de mulher concorrendo. Eu acho que as mulheres vão ganhar hoje. Eu espero. Ó, e o primeiro Ó, já sorteio... saiu o primeiro. O primeiro já saiu. E é do Distrito Federal. Ô, gente. E... Carla Mônica, do Distrito uma Federal. mulher, cadê? Carla Mônica, do Distrito Federal. Carla, mãe, tá ali, ó, no fundo. Vem pra cá, Carla. Lembrando Até que tem mais enfim. 4. Tem mais 4. Carla Vem Mônica pra está cá, aqui, você também. do Distrito Federal. Coisa boa, já a primeira E o próximo, mulher. Vamos ver aqui. Vamos para a próxima. É mulher? Não é mulher. A mulher... Eu entendo o primeiro nome, mas eu não entendo os últimos. O primeiro nome. Fernando Linhares
Trivago, do Distrito Federal? Fernando Linhares está aqui? Trivago. Não? Dole uma? Não? Duas? Três? Não? Não? Então vamos pro tchau. próximo. Vamos pro próximo. Essa não está valendo, então. Cadê o A Carla já está aqui, parabéns. Vai pro Rio de Janeiro. Parabéns. Vai aparecer no CFA Play, lá no Embra. Vamos lá. É um homem também. José Pimentel, do CRADF. Está aqui? Não está aqui? É José, você? ali. Então vem para cá. Sobe, José, vem cá. parabéns, José. Vai para o Rio de Janeiro Parabéns. também. Lembrando que é um hostel Chacoalha e também isso daí, hein? a gratuidade da inscrição. Vai ter muita gente no Embra, viu? Vai ter muita gente no Embra. Esse ganhou. Parabéns. Viu? Aí, ó, olha só. Que coisa boa. Parabéns. A viu? fé ajudou bastante, né? Elimar V. Santos. Elimar V. Santos. Tá aqui, olha só. Aê, De Minas Gerais. Gerais. De Minas Gerais. Vai também pro Embra, coisa boa. Agora vamos pro próximo. Esse tá valendo Tinha uma mulher. também. Vamos ver. Eliane Nepomuceno, é isso? Eliane Nepomuceno. Distrito Federal, cadê? Eliane. Ó, tá chamando a Eliane. Vale ou não vale? Tá chamando a Eliane. Eliane. Dole uma. Tá chamando a Eliane. Tempo. Conta aí, Paulo. Tempo. Distrito Federal, 5, Eliane Nepomuceno. 4, 3, 2, 1. Passou. Ih, Opa, chegou, Eliane. Eliane. Chegou. Eliane, você Vem pra chegou cá, nos Eliane. acréscimos. Quer ir pro Embra? Quer ir pro Embra, Eliane? Quer ser sorteada? Você tava comendo pão de queijo ali, né, Eliane? Quase que esse pão de queijo te deixa de fora do Embra, Eliane. Custava Mas caro quase. esse pão de queijo, hein? Quase te deixa fora do Parabéns, Embra esse viu? pão de queijo. Agora o último, é isso? Mais um, o último. Não, faltam dois ainda. Não, mais um. Olha, são 4. Juliano Cardoso, Minas Gerais, tá aqui? Juliano Cardoso. Juliano Cardoso. Juliano Cardoso, dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Juliano Cardoso, Minas Gerais, não vai pro Embra. Já foi, já foi. Já Que foi. pena. Próximo. Homem ou mulher? Homem ou mulher que vai ganhar esse próximo? É homem ou é mulher? Quem será? Ok. Raimundo Filho. Não tem o estado. Raimundo Filho. Raimundo Filho. Eu acho que essa urna tá com Tem o problema com a e-mail mulher. dele aqui. Essa urna aqui, ó. lobãofilho15@hotmail.com. Eu acho que a urna tá com Não, problema também? com a mulher. Dou-lhe uma. Duas, Dou-lhe duas. 3. Não vai. Eu vou tirar uma mulher agora. Eu tenho certeza que eu vou tirar uma mulher daqui agora. Eu tenho certeza. Vai, eu acho que é mulher. Eu tenho certeza que é mulher. Eu acredito que é mulher porque é mulher. Aê. Eliane Nepomuceno. 2 vezes, Eliane? Vai. Não, ela já tá aqui. A Eliane come o pão de queijo e ainda bota 2 vezes. Não vale. Vamos de novo. Marmelada isso, Eu hein? vou tirar aqui. Eu vou tirar aqui. Acompanhante dela. Será que é mulher? Será que é Eu mulher? acho que é. Não é uma mulher, é um homem. Antônio Andrade. Antônio Andrade. De onde? Antônio Andrade, eu acredito que é do Rio de Janeiro, 21. DDD 21. Não está aqui, Antônio Andrade. Esse já tá Cara, no Rio, né? a mulher tem uma força que nem o povo tá aqui. Meu Deus do céu. É porque a Deixa eu gente quer mexer aqui, ganhar, né, gente? entendeu? Elimar Vieira. Distrito De Federal. novo, não, mas de novo aqui. O povo tá botando 3 vezes ali, gente. Gente, era pra colocar uma vez só, tá? É quando a pessoa nasce com sorte, ela nasce com Isso que é sorte mesmo. vontade de ganhar, né? Vou colocar logo uns 15, que é pra garantir. Então vamos lá, a gente tem que conseguir o ganhador. O nome dele é Fábio Macedo. Não tá aqui não, Fábio, né? Não, olha Fábio quem Macedo, é. ali. Fábio Acre. Macedo, muito Uma salva obrigado de pela palmas. participação de todos. Lembrando que quem não ganhou, Elisa, Quem não ganhou, gente, tem 30% de desconto ali no estande do CRA, RJ. Só conversar com essa moça que tá aqui, ó. Eu Gente, prometo que ela vai dar 30% para vocês. muito De obrigado. A gente se encontra no Embra, no Rio de Janeiro, 6 a 8 de agosto, tá bom? Vamos tirar uma foto com vocês ali, ó.
Pode vir um Agora, pouquinho pra vocês que não frente. ganharam, espera aí, porque tem 10 cursos para sortear e também tem 2 livros. Show de bola. Elisa, então vamos Agora a sortear gente o tem um curso? sorteio aqui no telão, não é isso, diretor? Deixa eu falar aqui. O curso é de ensino à distância, com o tema Governança para Resultados na Administração Pública. Do Instituto Publix. Do Instituto Publix. Esse curso, ele é referente a 1.200, equivale a R$ 1.200 se fosse pago. Mas aqui a gente vai dar para vocês, tá bom? Tá Uma oferecimento bolsa muito legal, do né? Instituto Publix, que está com o stand ali fora, né? Então vamos fazer a Então vamos lá, contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, mas antes do 5, peraí. Quem não estiver aqui ganha esse, tá? 4, 3, 2, 1, valendo. valendo. Opa, então já tá aqui os 10, ó. Jaqueline Justino de Oliveira, Distrito Federal, tá aqui? Vem pra cá. Vanaue Ferreira Vieira, Distrito Federal também. Distrito Federal. Antônia Maria Camara Leda. Joana Dark de Araújo, do Rio de Janeiro. Fernando César Fagionato. De Brasília. Carla Giane da Rocha, de Florianópolis. Carla Giane ganhou o prêmio, não Sim, foi? Ontem. sim. Carla Giane. Edilaine Rodrigues, Mato Grosso. Mato Grosso. Antônio César Bairros dos Santos, Rio Grande do Sul. Elaine Michele Silva Souza. Brasília também. Brasília. E Lilian Maia Pascoal, Brasília. Parabéns. Esse pessoal que a gente chamou tá aqui, gente? Sobe aqui, por favor. Mas quem não tiver também não tem problema. Olha só, o CFA vai entrar em contato com vocês, tá bom? Para ajustar essa questão, do curso. E que curso? Não é verdade? Parabéns, Pode chegar viu? pra cá, vamos fazer uma foto dos ganhadores oficiais do Instituto Parabéns. Público. Sem a gente, né, no caso? Sim, a gente. Eles são os Parabéns, sortudos. gente. Sortudos, né? Eu queria ganhar esse curso também. também. Será que o Rodrigo disponibiliza Será pra que a gente? gente pode pedir para o Rodrigo? Será? Vamos procurar o Rodrigo para ele disponibilizar pra gente depois desse curso. Obrigado, gente. Parabéns, Obrigada, viu? gente? Lembrando que quem não Mas estiver ainda não aqui, acabou, né? eu sou amigo de fulano que não está aqui. Avisa o fulano. Fulano, você ganhou, viu? Ó, fiquei sabendo que o Mas Rodrigo liberou. Fiquei Botei sabendo aqui que no a meu gente ganhou ponto. aqui. Vamos para o último sorteio? São 2 livros. Pode subir com o livro, por gentileza. O livro é doado pelo Elinaldo Leal. Que Elinaldo ganhou o Leal prêmio ganhou ontem, o prêmio não foi? Belmiro Siqueira, modalidade livro. Que bacana. Que tem o tema Teorias Administrativas Contemporâneas, Diálogos e Convivência. Vamos lá, então? Vai sair aqui no telão os 2 ganhadores. Se não tiver aqui também não tem... Não, vamos fazer o seguinte, tem que estar aqui. Esse tem que estar aqui. Eu acho. Você acha? Pode ser, diretor? Esse tem que estar aqui. Então vamos lá, 2. Valendo. Francine Grazinoli. Grazinoli. Rio de Janeiro. Está aqui a Francine? Não está aqui Não. a Francine. Vitória Lorien Costa Rocha, Brasília. Não está aqui? Diretor, faz mais do. Roda de novo. Agora está dando só mulher, vocês viram? Agora, só mulher. Rui Ribeiro, de Brasília. Rui Ribeiro está aqui? Laís Álvares da Fé. Eu tenho fé que ela vai estar aqui. Não? Não? Acho que não, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Diretor, por favor. Vamos fazer de novo. Lembrando que esse sorteio é feito pela numeração que está no crachá de vocês, tá? Cássio Silva dos Santos. Da Bahia. Cássio da Bahia. Não está aqui. Fábio Gama, de Brasília. Então vamos de novo, vai. Cadê esse povo, gente? Se não for essa, a gente vai tirar no para o ímpar todo mundo aqui, viu? Então tá bom. Não vai dar para o ímpar. Bruno. Goitissolo. De Brasília, não está aqui. Maria do Socorro. Eles estão aqui? Então não vale. Vamos mais uma. Se não tiver, a gente faz no final, ok? Mais uma para acabar. André Azevedo Souza, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Belo Horizonte, cadê?
Não? Também? Não. Thalita Aparício Mussi. Manaus? Manaus. Não? Tem alguém aqui fazendo aniversário hoje? Então vem cá. Cadê a Pronto, identidade? Tem que ganhou. ter identidade. Acabei de escolher. 2 fazendo Traz a sua aniversário hoje? identidade, por favor. Opa, aqui, ó, um ganhador está aqui, ó. Você é quem? Um aqui e um Rui aqui, Ribeiro. são 2. O Rui está aqui. Então pronto. O Rui está aqui. Então vamos Pronto, o Rui tá aqui. Então vamos fazer o seguinte. Quem está fazendo aniversário, vem cá. Vem cá, vem cá. Só pode subir aqui. Vem cá. Bem rapidinho. Rui, parabéns pelo livro. O livro está aqui. Boa leitura para você, viu? Tava comendo pão de queijo também, não era? Quero ver como é que o Paulo vai sair dessa, tá? Sim. Vem cá. Vem cá as duas aniversariantes. Parabéns. Que bom que vocês escolheram o FOGESP para comemorar o aniversário. Olha só, Parabéns, aniversário feliz está aqui aniversário, aprendendo as tudo de coisas. Parabéns, feliz aniversário. Agora a gente vai ter que tirar para o ímpar. Para o ímpar, vai. Porque são duas. Quem é ímpar, quem é... Eu falei que a gente ia decidir no para o ímpar. Ó, par, ímpar. Vamos lá. 2, 3 e... Você ganhou o livro, parabéns. Só que as duas são aniversariantes. Eu vou te dar um curso também, tá bom? O curso à distância para você. Parabéns, gente. Muito Parabéns, obrigado. gente. As duas vão sair com prêmio. É só aniversariantes. Você deixa o nome ali na mesa, tá? Tá vendo aquele cara ali? O Rodrigo. Tá bom? Vamos, a foto. Vem cá, aniversariante. A foto. Parabéns para você. Data. Acho Muitas justo. felicidades, muitos anos de A gente tem vida. uma música Parabéns, de parabéns, viu, gente? não? Parabéns.